Olá, amigos, bem-vindos ao canal Sagradas Passagens da Bíblia. Se esta for a sua primeira visita, assista o vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, convido-o a se inscrever em nosso canal e compartilhar com outras pessoas. É de graça e isso nos ajuda muito a ter mais visibilidade dentro do YouTube, uma vez que conteúdos a respeito da nossa fé, da nossa crença, sofrem com a baixa exposição promovida pela plataforma. Você sabe o que acontece com nossas almas após falecermos? A fé católica ensina que a morte, apesar de dolorosa para os que ficam, é apenas uma transição para aqueles que partem. Segundo a Igreja, ela não representa o fim de nossa existência, mas sim o momento em que nossa alma se desprende do corpo e se prepara para o próximo estágio de sua jornada. Esse ensinamento convida a refletirmos sobre a vida terrena como uma preparação para a eternidade, onde nossas escolhas, atitudes e nossa relação com Deus desempenham um papel crucial. A ideia de que não somos deste mundo é uma frase repetida em passagens bíblicas e em ensinamentos de santos. Isso significa que, enquanto vivemos neste mundo, nosso destino último reside em uma realidade muito maior e eterna. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra de que fomos criados para Deus, e nosso coração nunca estará completamente satisfeito até que encontremos a plenitude nele. Essa busca pelo Criador, porém, exige escolhas conscientes, uma vida pautada pelo amor, pela misericórdia e pelo arrependimento sincero. Para a Igreja, o momento da morte é o ponto de partida para uma nova fase da existência. Quando o corpo físico retorna ao pó da terra, a alma inicia sua jornada em direção ao destino eterno. Nesse percurso, 3 destinos possíveis aguardam a alma, e a escolha de cada um depende do estado da nossa alma ao fim de nossa vida. O paraíso é descrito como a morada de Deus e dos santos, o lugar de descanso e plenitude, onde as almas dos justos vivem em comunhão perfeita com o Criador, livres de qualquer sofrimento ou tristeza. É a realização da promessa de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas, um lugar de felicidade plena e eterna. O purgatório, por sua vez, é o lugar de purificação, onde as almas que morreram na amizade de Deus, mas ainda necessitam ser purificadas de pecados e imperfeições, são preparadas para o encontro pleno com o Senhor. Trata-se de uma expressão da misericórdia divina, que permite àqueles que ainda não estão prontos a alcançar a santidade necessária para entrar no paraíso. Já o inferno é a realidade que a Igreja define como a ausência de Deus, um estado de separação eterna de seu amor. O inferno representa o destino das almas que, por livre vontade, escolheram rejeitar a Deus e sua graça, optando por uma vida distante dele. Este é um dos mistérios mais profundos da fé, que destaca a importância de nossas escolhas e a seriedade do caminho que escolhemos seguir. Esses 3 destinos refletem a justiça e a misericórdia de Deus. Cada alma segue um caminho que corresponde à sua relação com Ele e à maneira como viveu sua vida terrena. É essa realidade que nos lembra que, embora nossa passagem pela terra seja breve, ela está repleta de significado. Cada ação, cada escolha e cada gesto em direção ao próximo contribuem para a construção de nosso destino eterno. Vamos então entrar em detalhes sobre o primeiro destino, que é o paraíso. Ele é visto como a morada eterna de Deus e o lugar para onde vão aqueles que viveram em sua graça e amizade. Para nós cristãos, essa crença se fundamenta na promessa de Jesus, que abriu o caminho para o paraíso através de sua morte e ressurreição, permitindo que os que o aceitam e seguem seus ensinamentos possam finalmente experimentar a visão plena de Deus e viver em comunhão com Ele por toda a eternidade. A morte para o cristão não é uma tragédia definitiva, mas uma passagem para uma nova vida em Cristo, onde a alma, ao separar-se do corpo, é levada a um estado de existência superior. Aqueles que, ao longo de sua vida, aceitaram a graça divina e se purificaram, estão destinados a experimentar o paraíso, que na visão católica representa um estado final de felicidade plena e de união com Deus. O paraíso é, acima de tudo, o local da visão beatífica, que é a experiência de ver Deus face a face, sem barreiras. Uma visão que concede uma alegria indescritível e um entendimento profundo do amor e da glória de Deus. De acordo com os ensinamentos católicos,
aqueles que alcançam o paraíso são agraciados com essa visão perfeita de Deus. É o maior dos dons, um presente inigualável que só é concedido àqueles que, por meio de suas escolhas e purificações, foram encontrados dignos de estar em sua presença. Essa visão não é apenas o ápice da felicidade, mas também o cumprimento do propósito da existência humana. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus nesta vida e para desfrutar de sua presença eternamente na próxima. Nesse sentido, o paraíso é a realização de nosso destino final, a meta para a qual fomos criados. A doutrina católica ensina que apenas aqueles que morrem na graça de Deus podem entrar diretamente no paraíso. Para chegar lá, a alma precisa estar purificada, livre de todo pecado e de qualquer apego às imperfeições terrenas. Para muitas almas, esse processo de purificação ocorre em vida, por meio do arrependimento sincero, da aceitação dos ensinamentos de Cristo e da prática de atos de amor e caridade. Através dessas ações, a pessoa se aproxima de Deus, purificando-se progressivamente. Quando Jesus se entregou na cruz e ressuscitou, ele abriu o paraíso para todos os que o aceitassem. Esse sacrifício permitiu que as portas do céu fossem abertas e que aqueles que seguissem seu caminho pudessem entrar na eternidade ao lado de Deus. Esse é um aspecto fundamental da fé cristã, a crença de que, pela redenção em Cristo, temos a chance de alcançar o paraíso e a visão beatífica. Além de um lugar físico, o paraíso é muitas vezes descrito por teólogos como um estado de felicidade plena. Esse estado não é apenas de paz e alegria, mas de uma felicidade eterna que só pode ser encontrada em união com Deus. Os que chegam ao paraíso experimentam uma alegria infinita porque estão completamente unificados ao propósito para o qual foram criados: glorificar a Deus e viver em seu amor. Alguns teólogos explicam ainda que o ser humano foi criado para dar glória a Deus e encontrar sua verdadeira felicidade em relação a Ele. Essa teoria sugere que somente quando nos voltamos para Deus e reconhecemos sua glória, encontramos nossa realização plena. A ideia de que existimos para dar glória a Deus é um conceito central, pois implica que nossa felicidade é um sentimento pessoal de satisfação e também um estado de realização que só é alcançado ao nos rendermos completamente ao amor de Deus. Deus nos criou para conhecê-lo e amá-lo, e no paraíso, essa intenção se cumpre em sua totalidade. Toda busca humana por sentido, amor e paz culmina no encontro pleno com Deus. No paraíso, cada desejo da alma é satisfeito, não porque estamos recebendo algo material, mas porque estamos finalmente em perfeita comunhão com o Criador. E essa comunhão é descrita como um estado de harmonia e alegria profunda, onde todas as inquietudes, angústias e questionamentos cessam. Na visão de Deus, não há mais espaço para o sofrimento, para o vazio ou para a dor. A alma, livre de qualquer imperfeição, encontra finalmente sua paz eterna, em um estado de exultação e gratidão. Essa realidade é o que muitos santos e místicos chamam de descanso eterno, não no sentido de inatividade, mas de um repouso em Deus, onde o amor é tão intenso e completo que não há mais necessidade ou desejo insatisfeito. Os teólogos que tratam do paraíso explicam que nossa felicidade é uma resposta natural à glória de Deus. A alma encontra alegria ao dar glória a Deus, porque este é o propósito de sua criação. Assim como o sol ilumina e aquece, o amor e a glória de Deus trazem plenitude para as almas que o contemplam. Elas, em resposta, louvam e glorificam a Deus eternamente, em um ciclo de amor que nunca se esgota. Essa visão está em consonância com o que diz o Apocalipse, quando João descreve o céu como um lugar onde não haverá mais noite. Não precisam de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. No paraíso, Deus é a fonte de toda luz e vida, e as almas que habitam com Ele não precisam de mais nada além dele. Essa é a promessa da eternidade: viver em um estado de amor e felicidade incomparáveis, onde a presença de Deus preenche cada necessidade e anseio da alma. Essa visão do paraíso é o que dá esperança e sentido à vida cristã. Mesmo que o caminho seja repleto de desafios, dores e dificuldades, nós cristãos acreditamos que, ao viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e ao buscar a graça de Deus, há a certeza de que o sofrimento é apenas temporário.
A vida na terra é breve, mas a promessa de união eterna com Deus é o que dá forças para perseverar e lutar contra as tentações, pois no final, o que nos aguarda é uma felicidade indescritível e infinita. A esperança no paraíso convida o cristão a viver com o olhar fixo na eternidade, a tomar decisões que reflitam essa expectativa de encontrar-se com Deus. É essa esperança que molda as ações, as escolhas e os desejos de cada um, incentivando uma vida de virtude e caridade, em preparação para o encontro final com o Criador. O segundo possível destino das almas é o purgatório, que é compreendido como um estado de purificação para as almas que morreram na amizade de Deus, mas que ainda precisam se livrar de pecados veniais e de outras imperfeições que não foram completamente purificadas durante a vida. Diferente do paraíso, onde as almas alcançam a plenitude da felicidade ao estarem em união com Deus, o purgatório é visto como uma etapa transitória, um estado temporário que permite às almas dignas de salvação se prepararem para o paraíso. Esse conceito de purificação é central para o entendimento católico sobre a misericórdia e a justiça divinas, pois concede a chance de redenção para aqueles que, embora merecedores do paraíso, ainda precisam purificar-se completamente para ver Deus face a face. A doutrina do purgatório é fundamentada no princípio de que Deus é puro e santo, e que para estar em sua presença é preciso estar completamente purificado de qualquer traço de pecado. Segundo o ensinamento da Igreja, mesmo aqueles que viveram em amizade com Deus podem ainda carregar consigo imperfeições e pecados veniais que, por menor que sejam, tornam-se um obstáculo para a entrada imediata no paraíso. Esses pecados e imperfeições, muitas vezes não expiados em vida, precisam ser resolvidos antes que a alma possa desfrutar da visão beatífica. Essa é a finalidade do purgatório: oferecer um meio para que as almas se purifiquem plenamente, reconciliando-se com a santidade de Deus e com os ensinamentos de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica explica que o purgatório é destinado àqueles que morreram em estado de graça, mas ainda precisam expiar pecados veniais não perdoados ou passar por uma purificação final para compensar as consequências de pecados mortais que, embora perdoados em vida, ainda deixaram marcas em suas almas. Essa doutrina é uma expressão da misericórdia divina, permitindo que as almas cheguem à santidade necessária para entrar no paraíso. As almas no purgatório passam por um processo de expiação e purificação intensos. Esse processo envolve tanto os pecados veniais que foram cometidos quanto os pecados mortais que, embora perdoados, ainda demandam reparação. Os pecados veniais são transgressões menores que não rompem a amizade com Deus, mas que deixam a alma manchada. Por outro lado, os pecados mortais, faltas graves que rompem essa amizade, quando perdoados, deixam marcas que também precisam ser curadas. A expiação no purgatório é um meio para que a alma limpe essas marcas e alcance o estado de pureza exigido para estar na presença de Deus. A Igreja ensina que a expiação envolve o sofrimento e a conscientização das próprias falhas. As almas no purgatório experimentam um sofrimento purificador, não apenas pelo que deixaram de fazer ou pelos erros que cometeram, mas pela ausência temporária da visão de Deus. Esse sofrimento não é sem esperança, pois as almas sabem que, uma vez purificadas, terão a oportunidade de estar com Deus. O sofrimento do purgatório é repleto de esperança e sentido, pois é um caminho de preparação para a glória eterna. Um dos aspectos que torna o purgatório um conceito complexo é a noção de tempo que as almas experimentam lá. Na Terra, vivemos em um tempo mundano, medido pelo relógio e pelo calendário. No entanto, no purgatório as almas vivem em Aevum, uma forma de tempo distinta que está entre o tempo mundano e a eternidade atemporal de Deus. Em Aevum, o tempo não é linear e nem é contado da mesma forma que aqui. Isso significa que não sabemos ao certo quanto tempo uma alma permanece no purgatório, pois elas não experimentam o tempo como nós. Essa noção de Aevum também nos ajuda a compreender que a experiência de expiação e purificação não é algo que possamos medir ou entender completamente. As almas nesse estado estão inteiramente voltadas para sua purificação, conscientes de seus pecados e de suas falhas, mas com a certeza de que estão no caminho para o paraíso.
Cada alma passa pelo processo de purificação de forma única, e somente Deus sabe o momento em que cada uma estará pronta para a visão beatífica. Uma das características mais significativas do purgatório é a profunda conscientização das falhas e transgressões. As almas no purgatório têm um entendimento intenso de suas faltas e do impacto de seus pecados, tanto em relação a Deus quanto ao próximo. Essa conscientização é acompanhada por um arrependimento profundo e uma determinação em reparar o que foi feito. Diferente da experiência que temos em vida, onde muitas vezes nossos pecados são minimizados ou esquecidos, no purgatório, a alma torna-se altamente sensível ao peso de suas ações e omissões. Cada falha é percebida em sua totalidade, e a alma compreende o quanto cada pecado é um afastamento de Deus. Esse arrependimento profundo leva à purificação, permitindo que as imperfeições sejam apagadas e que a alma se aproxime mais da santidade necessária para entrar no paraíso. Esse processo de conscientização e reparação não é fácil. É um caminho de transformação intensa, onde a alma, ao perceber as consequências de seus atos, se esforça para se reconciliar completamente com Deus e alcançar a paz necessária para estar com Ele. A alma no purgatório aprende a amar a Deus de maneira mais pura, compreendendo o quanto cada falha e cada pecado a distanciou do amor divino. É através desse arrependimento e dessa purificação que a alma se prepara para a visão beatífica. E qual o sentido de orarmos em prol das almas no purgatório? Bem, a Igreja nos ensina que as orações, as missas e as boas obras feitas em intenção das almas no purgatório podem ajudar nesse processo de purificação. Os fiéis são incentivados a oferecer suas orações pelas almas que estão no purgatório, pedindo a Deus que acelere sua purificação e que lhes conceda a entrada no paraíso. Esse ato de caridade reflete a crença na comunhão dos santos, onde os fiéis na terra, as almas no purgatório e os santos no céu estão unidos em oração e em intercessão. Essa prática é baseada na confiança de que Deus, em sua misericórdia, ouve as orações de seus filhos e que essas orações podem aliviar o sofrimento das almas e acelerar seu caminho para a visão beatífica. Assim, cada ato de oração ou de caridade em favor das almas no purgatório é visto como um gesto de amor e solidariedade, um ato que fortalece a comunidade dos crentes e manifesta a misericórdia de Deus. Portanto, o purgatório está longe de ser um castigo severo. Ele é uma expressão da misericórdia de Deus e oferece uma segunda chance para que as almas se purifiquem e estejam completamente reconciliadas com Deus antes de entrarem no paraíso. Isso lembra os fiéis da importância de viver uma vida de arrependimento e de caridade, mas também de esperança na misericórdia de Deus. Aqueles que em vida buscam a amizade de Deus e se esforçam para viver conforme seus ensinamentos, mesmo que não alcancem a perfeição absoluta, têm a promessa de que, pela graça divina, serão purificados e preparados para a vida eterna com Ele. Por fim, o terceiro e último destino das almas, o inferno. No ensinamento católico, o inferno é considerado o destino final das almas que morreram em estado de pecado mortal sem arrependimento, recusando o amor e a misericórdia de Deus. É o estado de separação eterna de Deus, uma condição de distanciamento absoluto que surge das escolhas da própria pessoa em vida. O inferno não é apenas uma punição aplicada externamente, mas o resultado da decisão consciente de afastar-se de Deus e de persistir nesse caminho até o final da vida. Diferente do paraíso, onde as almas experimentam a visão beatífica, e do purgatório, onde as almas se purificam, o inferno representa a ausência total da presença divina. A separação de Deus é, para a doutrina católica, o maior sofrimento que uma alma pode experimentar, pois Deus é a fonte de todo amor, bondade e felicidade. Assim, o inferno é visto como um estado de vazio e de escuridão, onde a alma perde completamente a esperança de união com o Criador. A palavra inferno é derivada do termo em inglês antigo hell, que por sua vez vem do germânico hel ou hell. Esse termo originalmente significava oculto ou escondido e referia-se a um lugar subterrâneo onde os mortos residiam. Em várias culturas antigas, o submundo era visto como um lugar sombrio e desprovido da luz da vida e da presença divina.
Com o passar do tempo e a introdução do cristianismo, o termo inferno passou a ser associado ao conceito de separação de Deus e de punição eterna para os que se afastam do seu amor. Na tradição cristã, o inferno é frequentemente descrito como um lugar de escuridão e tormento. No entanto, a Igreja Católica enfatiza que o maior tormento do inferno é, na verdade, a ausência de Deus, não um sofrimento físico literal. Isso significa que, embora as descrições simbólicas de fogo e escuridão sejam comuns, o verdadeiro sofrimento do inferno é a solidão e o vazio gerados pela separação de Deus. O ensinamento sobre o inferno na Igreja Católica serve como um alerta e um chamado à responsabilidade. Ele nos lembra que o tempo na Terra é precioso e que nossas ações têm consequências espirituais. A doutrina do inferno enfatiza a seriedade do pecado e a importância de uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo. O inferno, assim, não é visto como uma ameaça punitiva, mas como um convite para que as pessoas busquem o arrependimento, o amor ao próximo e a busca pela comunhão com Deus. No Evangelho, Jesus frequentemente fala sobre a necessidade de vigilância e conversão. Ele nos ensina que devemos viver com o coração voltado para Deus e fazer o melhor uso de nosso tempo e dons na terra. O inferno, nessa perspectiva, é um lembrete das consequências de uma vida vivida em oposição à vontade de Deus e um convite a reconsiderar nossas escolhas e a compreender a importância de buscar a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Ninguém é predestinado a ir para o inferno. Deus deseja a salvação de todos e oferece constantemente sua graça e misericórdia para que todos possam encontrar o caminho do arrependimento e da reconciliação. No entanto, Ele também concede aos seres humanos o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas e de direcionar suas vidas. O inferno é, portanto, uma escolha que o indivíduo faz ao recusar a Deus de forma persistente e deliberada. Pecados mortais são faltas graves que rompem a amizade com Deus, e para que um pecado seja considerado mortal, é necessário que ele envolva uma matéria grave, que seja cometido com plena consciência e com total consentimento. Quando uma pessoa escolhe o pecado mortal e persiste nesse estado, recusando o arrependimento e a reconciliação com Deus, ela está voluntariamente se afastando da graça divina. O livre-arbítrio é um dom dado por Deus, e com ele vem a responsabilidade de usá-lo para fazer o bem. Quando uma pessoa decide conscientemente rejeitar a Deus e os seus mandamentos, ela se coloca em um caminho de afastamento que, se não for corrigido, pode levar à separação eterna. O inferno, então, é a consequência de uma série de escolhas que alienam a pessoa da graça de Deus, e não uma punição imposta arbitrariamente. A Igreja Católica sempre ensinou a importância de rezar para pedir a misericórdia de Deus e para buscar a salvação. No Missal Romano, encontramos uma oração que diz: conceda-nos sua paz nesta vida e salve-nos da condenação final. Esta oração reflete a confiança na misericórdia de Deus e a esperança de que, mesmo em nossas falhas, possamos encontrar o arrependimento e o perdão que nos reconduzem a Ele. Além disso, a Igreja ensina que o caminho para evitar o inferno não é a perfeição absoluta, mas o arrependimento sincero e a busca por uma vida de caridade e amor. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece o sacramento da reconciliação para que os fiéis possam confessar seus pecados e receber o perdão. Esse sacramento é uma expressão da vontade de Deus de perdoar e salvar, mesmo aqueles que cometeram graves pecados. O inferno é uma realidade que a Igreja leva muito a sério, pois ele reflete a justiça de Deus e o respeito pelo livre-arbítrio de cada pessoa. Deus não obriga ninguém a amá-lo ou a segui-lo, mas convida todos a escolherem o caminho do bem. O livre-arbítrio permite que as pessoas decidam como viverão, mas também implica uma responsabilidade pelas consequências dessas escolhas. Aprendemos que Deus nunca deseja a condenação de ninguém. Em sua misericórdia, Ele espera e busca incessantemente o arrependimento de cada pessoa. São Paulo nos lembra em suas cartas que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, portanto, faz tudo o que está ao seu alcance para conduzir as almas à salvação, mas respeita a liberdade de cada um. O inferno, longe de ser apenas uma ameaça de punição, é um convite à conversão. Jesus frequentemente alertou sobre a necessidade de arrepender-se
e de buscar o caminho de Deus. Suas palavras sobre o inferno não eram para aterrorizar, mas para ensinar a importância de viver uma vida de virtude e de amor. Para os católicos, o inferno lembra que cada ato, pensamento e escolha em nossa vida importa. Não somos apenas espectadores passivos. Devemos participar ativamente de nossa própria salvação, aceitando a graça de Deus e rejeitando o pecado. O inferno existe para nos lembrar que a vida na Terra é um tempo de oportunidade e que cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta de Deus. Portanto, sabemos que Deus é justo e misericordioso e que Ele respeita as nossas escolhas. Ele oferece a todos a chance de reconciliação e de salvação, mas deixa cada um escolher se deseja viver com Ele ou separado dele. Essa escolha é o núcleo do ensinamento sobre o inferno, não uma punição imposta, mas uma realidade escolhida. Deus nos convida à comunhão eterna com Ele, e cabe a nós responder a esse convite com o coração aberto, buscando viver de acordo com sua vontade e seu amor. Amigos, hoje celebramos o Dia de Finados e devemos refletir sobre a jornada das almas e sobre o amor eterno que Deus tem por cada um de nós. Este dia nos lembra que, embora a separação física seja dolorosa, a fé nos conforta ao saber que nossos entes queridos vivem em um novo estado de existência, aguardando a plenitude da união com Deus. O ensinamento sobre o paraíso, o purgatório e o inferno não nos trazem apenas entendimento, mas também esperança, pois nos recordam que a misericórdia e o amor de Deus alcançam todos, nos convidando sempre ao arrependimento e à comunhão com Ele. A saudade daqueles que partiram permanece em nossos corações, mas acreditamos que, pela graça de Deus, eles estão em um lugar de paz e amor. O Dia de Finados nos une em oração, lembrando que nossa fé nos conecta aos nossos entes queridos, mesmo além da vida terrena. Por isso, vamos juntos rezar por eles, confiando que nosso carinho e nossas preces cheguem até eles. Pai de infinita bondade, hoje elevamos nossos pensamentos e orações aos nossos entes queridos que já partiram desta vida. Agradecemos por cada momento que tivemos ao lado deles e pela alegria que trouxeram aos nossos corações. Que estejam agora envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor, em um lugar onde não há mais dor nem tristeza, mas apenas a plenitude da Tua presença. Concede-lhes, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua os ilumine. Que as almas que ainda estão em processo de purificação recebam a Tua misericórdia e sejam guiadas para a Tua paz. Fortalece-nos com a esperança de que um dia nos encontraremos novamente em um abraço que nunca terá fim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Se você foi tocado por este conteúdo, convidamos a se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de fé, consolo e esperança. Compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, encontram força e conforto na Palavra de Deus. Juntos, podemos levar essa mensagem a mais corações e ajudar mais pessoas a se sentirem acolhidas e fortalecidas na fé. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.